Todo mundo tem janela em casa? Eu tenho. Tem? Toda casa costuma ter uma janela, né? E a janela é um lugar em que a gente usa para ver o que está do lado de fora. Quando você pega um ônibus e você vai viajar, eu não sei se você é assim, eu gosto de pegar o lugar da janela. A gente está dirigindo? Não, mas a gente quer saber por onde nós estamos passando. E aí a gente às vezes não vê nada. Quem já teve a oportunidade de voar, e aí aquele buraquinho lá, aquele lugarzinho pequeno da janela do avião, às vezes tem gente que briga por ele. Eu gosto dele, mas não para ver o que está lá de fora. É porque quando eu estou cansado eu faço assim, ó. É o lugar para encostar a cabeça. Mas quando você vai voar durante o dia, você olha e está lá em cima, o que você está vendo? Nuvem. Quando você está subindo, você ainda vê alguma coisa. Mas quando você está lá em cima, você só vê nuvem. E a mensagem de hoje tem a ver para a gente sair da janela. Pastor, mas se a janela é um lugar bom, por que eu tenho que sair? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Amém ou misericórdia? Atos, capítulo 20, verso 7. Vamos lá, Novo Testamento. Achou, irmão? Todos acharam? Atos, capítulo 20, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Senhor, continua, Senhor, falando no nosso meio, para cada um de nós. Tu tens um propósito dessa mensagem nessa noite, e que tu possa tirar todo empecilho, toda trava, Senhor, dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, para que possamos ver e ouvir o teu sobrenatural, e que ele aconteça mais uma vez nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa história é a história de Paulo, que ele estava viajando,
ele acaba um cenário, que ele passa por um lugar, e ele começa a falar com as pessoas daquele lugar, que eles estavam perdendo tempo e cultuando a outros deuses. E eles eram chamados como o pessoal do caminho. Alguém já ouviu falar? Não eram os crentes, que eram chamados de crentes, mas eram chamados os do caminho. E Paulo, quando ele vai falar com aquele povo, que eles estavam cultuando a outros deuses, que eram deuses gregos, os ourives começaram a ficar perturbados. Porque quando Paulo começou a falar para aquele povo, o povo começou a dar ouvidos para o que Paulo estava falando. E qual que era a preocupação deles? Vamos perder nossa profissão. Nós ganhamos dinheiro fazendo estátuas de madeira, de bronze, de ouro, e esse tal de Paulo chega por aqui e ele vai acabar com a nossa economia. E o que fazem? Vamos nos reunir rapidamente e vamos dar um jeito nesse tal de Paulo. E aí fizeram uma reunião rápida lá e falaram: não, a gente tem que julgar esse cara. Olha o problema que ele está arrumando para nós. Só que o problema era pequeno. E alguém no meio daquele povo falou assim: olha só, isso é problema de vocês. Não é momento da gente lidar com esse tal de Paulo agora não. Vamos ver o que acontece. E aí a poeira baixou. Os discípulos já tinham marcado que Paulo ia se apresentar para o pessoal lá e ia falar a palavra. Mas aí falaram assim: não, Paulo, não é o momento. Está todo mundo assim, tem uns que são contra você, outros são a favor, porque você mexeu com uma ferida muito grande. Então Paulo sai daquele lugar, vai viajar, e ele vai a Troade, que é onde acontece isso que nós acabamos de ler. Paulo chega no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Todo mundo pensa que é a segunda, né? Mas o primeiro dia da semana é o domingo. E Paulo chega naquela igreja num domingo de Santa Ceia. Eles estão ali para comemorar a ceia do Senhor. Eles estão ali para fazer o partir do pão. Um culto de ceia é sempre um culto que demora um pouco mais. Só que Paulo, ele já não passava por aquela igreja há muito tempo. E quando Paulo chega ali, sabe aquela alegria que você tem quando você não vê alguém há muito tempo? Era assim. E Paulo era alguém importante naquela região. Ele tinha um reconhecimento, porque Deus tinha usado ele em vários lugares, em várias igrejas. E Paulo se estendeu a falar. E Paulo chega naquele lugar, naquela igreja, que ficava no terceiro andar. E nesse terceiro andar, eu acredito, a Bíblia não fala, mas que o lugar estava lotado. E um menino, um jovem, vai e escolhe um lugar para sentar. E qual que é esse lugar? Na janela. Naquela época não existia ar-condicionado. A gente está aqui, nós não temos janelas no nosso templo, mas nós temos um ar-condicionado. E a janela na nossa casa, ela serve como um dos artifícios para o vento entrar, para a gente diminuir o calor. Mas se você abrir a janela e não abrir outro lugar para que o vento corra, o vento não entra. Eu aprendi isso com um rapaz. Ele falou assim: você pode abrir a janela, se você não for lá do outro lado e abrir uma portinha da sua casa, o vento não entra, não tem como entrar. Vocês já fizeram esse teste?
É assim que funciona? E se vocês perceberem, às vezes algumas pessoas saem durante o culto e vão lá no banheiro. Aí você às vezes perde a atenção e olha, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos os insufilmes nessas portas para que você não perdesse a atenção. A janela, muitas das vezes, é um lugar que faz você perder a sua atenção. Você está dentro de casa, fazendo algum afazer doméstico, né? Ou trabalhando, e alguém te chama no quintal, ou toca lá a campainha da sua casa. Você corre, se você tiver condição de ver pela janela, você vai para a janela, para o que você está fazendo e olha. Às vezes é alguém que você quer atender, às vezes é só um vendedor que bate na porta. Você não vai até a porta, você grita lá da tua janela: ó, hoje eu não quero nada não. A janela, ela tem alguns benefícios. Só que naquele momento, aquele menino ou aquele jovem, ele estava sentado na janela, no meio do culto. E aquele culto estava acontecendo. E ele cai no sono e morre. Morreu. Porque quando você fica numa janela, você cai para dentro de casa ou para fora de casa? Para fora. Quem mora em apartamento costuma comprar aqueles negocinhos para botar as redes por causa das crianças. Porque volta e meia tem uma criança mais peralta que ela não só senta na janela, mas ela fica em pé lá. Existem lugares, vídeos de crianças que às vezes andam pelo lado de fora e os pais não sabem nem o que vão fazer. Então a janela, ela foi algo perigoso para aquele menino ou para aquele jovem. E a janela, ela é um lugar que trouxe distração. Se você está prestando atenção agora na mensagem, passa alguém do lado, você perdeu o fio da meada. Você, depois para você voltar, você fala: onde que eu perdi? Se você vai no cinema e você está lá, quer ir no banheiro, quando você volta, você às vezes não consegue entender mais o filme. Por quê? Distraiu. No meio do caminho você já esqueceu o que você estava vendo. E esse jovem, ele estava ali, naquela janela, e se distraiu. Porque você não cai quando você está atento, mas você cai, você sofre um acidente quando existe uma distração. O motorista do carro tem que olhar para frente. Se ele, no momento que ele tem que olhar para frente, ele olha para a janela de um lado ou do outro, pode ser o motivo de um acidente, porque ele se distraiu. E aquele jovem estava no culto, com a igreja lotada, mas ele estava distraído. A distração, muitas das vezes, nos leva para nos acomodarmos. E a gente fala assim: não, eu vou para a igreja. Por que você veio para a igreja? Ah, que hoje é domingo. Ah, eu vou para a igreja porque eu vou ver um amigo. Mas você às vezes não entendeu por que você veio para a igreja. Você vem para adorar ao Senhor. O teu objetivo maior é prestar um culto a Ele. Essa semana é a semana pascual, não é? Domingo que vem
É dia do quê? Da Páscoa. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. E quando você vem para a igreja, você vem para adorar, para retribuir aquilo que Ele fez por mim e por você. Ah, mas Ele fez há muito tempo. Sim. Mas se não fosse o que Ele tivesse feito há muito tempo, talvez você não estaria vivo aqui hoje. Nem eu. Então o sentido de você vir para a igreja, ele tem que ser um sentido maior do que você vir para abraçar o teu irmão. Abraçar é bom? É. Passar o dia é bom? É. Comer uma pizza junto é bom? É. Mas e no dia que não tem a pizza? E no dia que a pessoa não está com vontade de abraçar? É por isso que você vem? Jesus é muito maior do que os sentimentos que eu e você nós desenvolvemos. Às vezes acreditamos que estar com Deus é sentir um arrepio. Estar com Deus é você ter sonhos. É bom, mas Ele é muito mais do que isso. O que adianta o sonho se você não sabe o sentido do sonho? O que adianta falar em línguas se não tem quem possa decifrar? Quanto mais você busca o Senhor, mais perto dele você vai estar. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você vai entender que você depende dele. Quanto mais eu me chego ao Senhor e acho que eu sou melhor do que o meu irmão, eu não entendi o propósito. Eu acho que eu estou perto do Senhor, mas eu estou me distanciando da vontade do Senhor para a minha vida. O Senhor quer desenvolver relacionamento com cada um de nós. Ele não chega na minha e na sua vida e fala, vai ser somente desse jeito. Ele às vezes aguarda. Ele aguarda. Quantas pessoas que poderiam estar na casa do Senhor, mas não estão, porque elas não querem desenvolver um relacionamento com Deus. E nessa acomodação, que muitas das vezes a gente chega e faz o trivial e fala assim, não, estar com Deus é bater o cartão de estar na igreja. Eu vou na reunião, eu vou no culto de oração, eu vou na célula, eu vou. Aquele menino, ele foi, ele estava lá, mas não estava prestando a atenção do que estava acontecendo, porque quem está dormindo não sabe. O culto estava rolando e ele estava com sono. O culto estava acontecendo, as pessoas estavam ali, mas para ele nada aconteceu. Na perspectiva dele, Deus não estava agindo. Mas quem estava dormindo? Era ele. Então no olhar dele, Deus não estava ali. E isso muitas das vezes é a dificuldade que eu e você temos de lidar com o irmãozinho que ainda não aprendeu sobre isso. E na janela, às vezes a gente tem muita tentação, não tem? Mas eu não estou falando só da janela de casa não.
Tem uma outra janela que está fazendo muito mais burburinho do que a janela de casa. Sabe qual é essa janela? A janela do celular. No celular, você se distrai, você está fazendo algo, no meio do caminho você desvirtua. Já percebeu? Você vai na internet e você coloca lá: eu quero fazer um trabalho para a escola. Aí as crianças pegam um trabalho para fazer da escola. No meio do caminho, vai para outro site. Eles se distraíram. Foram tentados para ir para o outro caminho. E como que isso acontece? É de forma abrupta? Não. De forma sutil. E o inimigo faz isso de forma sutil. Na minha e na sua vida, quantas vezes? Quantas vezes você é tentado a fazer situações de forma que começa sempre sutil? Davi, homem segundo o coração de Deus, foi tentado por uma janela. Ele estava lá, passou, olhou, falou: mulher bonita. E aquilo ali foi a queda dele. Ele planeja toda uma artimanha para que o marido daquela mulher morresse. Por quê? Porque ele pegou aquela mulher e ela engravidou dele. E ele, para tentar contornar o pecado, ele cai num outro abismo. Quantas janelas você tem dado brecha, se distraído e tentado, e às vezes de forma tão sutil você tem caído? Talvez esse jovem caiu quando, em vez de ele estar prestando atenção no que estava acontecendo dentro da igreja, ele olhou para saber o que estava acontecendo lá embaixo. Ele caiu. Caiu e morreu. Morreu. Tem como resolver quando existe morte? O cara morreu. O culto estava acontecendo, alguém cai do terceiro andar, um jovem caiu lá embaixo, e quem estava perto dele deve ter falado: Paulo, lembra daquele garoto lá, aquele jovem que estava na janela? Caiu. Foram lá embaixo, está morto. E começou o burburinho na igreja. Morreu. E agora? No meio do culto. No meio do culto, Paulo para o culto, com tranquilidade, vai lá. Muitas das vezes, eu e você poderíamos parar o culto, falar assim: bem feito. Eu avisei várias vezes, não fica na janela. Nós somos juízes. Bem feito. Bem feito. Mas e se fosse com você? Quantas vezes você cai da janela? Você quer seguir? Está seguindo no caminho, se distrai e cai. E o que você precisa quando você cai? Se reerguer. Ezequiel, capítulo 37, fala daquela visão do vale de ossos secos. Num lugar onde existe vale de ossos secos, só existe morte. Eu devia ter a idade mais ou menos do Ezequiel. E uma vez eu fui do interior, num retiro, e chegamos lá num lugar, existia uma região
que existiam tipo ossos de boi. Estava lá, largado lá. Então você imagina que Ezequiel, capítulo 37, está falando de um cemitério ao céu aberto. E quando Deus pega Ezequiel, ele pega Ezequiel e sabe aonde que ele coloca? No meio do caos, no meio da morte. Mas ele não para aí. Sabe o que ele faz também? Ele leva ele ao redor, às extremidades da morte. Muitas das vezes eu e você estamos no meio daquele que caiu, olhando para aquele momento e não olhamos a volta. E olhando aquele momento, somos os juízes. É tão fácil ser juiz na vida do outro. Mas quando alguém é juiz na nossa vida, a gente pede misericórdia. E quando somos juízes na vida do outro, nós queremos, dependendo do que for, até a morte do outro. E Paulo está ali, no meio daquela igreja grande, num terceiro andar. Ele poderia falar: por que esse cara foi ficar na janela? Estava atrapalhando o quê? O culto. Paulo seria insensível, insensato. Estava lá, o culto estava indo direito. A culpa do culto não ficar direito foi de quem? Foi dele. Não. Paulo viu aquele rebuliço, desce do terceiro andar e chega aquele corpo que estava. O que ele faz? A palavra de Deus diz que Paulo, verso 10, descendo porém Paulo, o que ele faz? Inclinou-se. Você só se inclina para dar apoio a alguém que está caído. Paulo, conhecedor, com tanta autoridade, chega naquele momento e ele poderia mandar alguém se inclinar por ele. E foi o único momento que Deus fez no ministério de Paulo de ressurreição. Jesus ressuscita Lázaro e Paulo ressuscita esse jovem. Caraca, Paulo era o cara. Tem muito lugar aí que se alguém fala só a vida de alguém, o cara fica famoso. Tem muito lugar aí, se falar uma língua diferente, o cara está famoso. E Paulo ressuscitou. O jovem estava morto. Ele vai e se reclina. Fala assim: não, a vida voltou para ele. Ele está vivo. Ninguém entende nada. E o que Paulo faz? Paulo poderia aproveitar aquele momento ali e falar: igreja do Senhor, nesse momento Deus fez um milagre. Vamos falar para todo mundo à nossa volta. O milagre aconteceu. Ele estava morto, ressuscitou. Não é tão bonita a ressurreição? Você já viu isso acontecer? Alguém ressuscitar? Eu já. Mas não literalmente. Quantas pessoas que estavam mortas, caídas, ninguém queria saber delas, e o Senhor fala assim: vai nela. Quantas vezes você acorda e parece que você está morto, e tu recebe uma palavra do Senhor, e aquilo te restaura, te renova. Paulo fez isso. Mas sabe o que acontece?
nós muitas das vezes temos dificuldade, porque nós nos achamos que estamos na frente e temos dificuldade de dar um passo atrás, de descer um degrau para ajudar aquele que não está no mesmo nível que nós estamos. O que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, é que ser igreja é muito mais do que você vir para a igreja, se beneficiar da igreja, se sentir bem na igreja, ter um calafrio que for, chorar, ser abençoado, ser próspero. Mas Paulo fala: seja igreja. Ser igreja é você dar a mão a quem está morto. Ninguém quer ficar perto de quem está morto, porque quem está morto fede, cheira mal. Não cheira. Se passar de 2 dias, ninguém consegue ficar naquele lugar, só se embalsamar, né? Era assim. Paulo chegou e estava ensinando a igreja. E o que acontece depois? Ele volta para o culto, porque o culto era de quem? Deus. O milagre aconteceu. O milagre é maior do que Deus? Não. O milagre é a consequência da ação de Deus, mas ele nunca pode ser maior do que o meu e seu Deus, porque o dia que o milagre for maior do que o Deus que eu sigo, eu estou seguindo o milagre. Aonde tem milagre eu estou, aonde não tem eu não estou. Se a profecia for maior do que o Deus que eu sigo, eu vou seguir quem faz profecia. Se o falar em línguas for maior do que o Deus que eu sigo, eu vou seguir quem segue, quem fala em línguas. E Paulo está falando aqui, olha só, vamos voltar para o culto, vamos voltar para o culto. E o pessoal falou assim: agora aconteceu tudo isso, o culto vai acabar logo. Parece que aquilo deu mais ânimo em Paulo, que já era meia-noite, ele foi até às 6 da manhã. E o pessoal não queria ir embora, não queria ir embora. A janela, muitas das vezes, ela pode nos fazer perder o interesse nas coisas de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes você se acostuma, está dentro da igreja, e tu está aqui e tu está lá fora. Você fala assim: não, é legal estar dentro da igreja e lá fora. Você começa sutilmente dividindo o espaço que é do Senhor com o mundo. E sempre começa assim: isso não tem nada a ver. Nada a ver. É só uma distração. O pecado, quando ele chega só com uma distração. Dependendo do pecado, ele começa no olhar, vai para a cabeça, para o coração, para depois acontecer. Não acontece de uma hora só. Você vem nutrindo algo que vai te levar para a morte. E por que você faz isso? Você acha que você é forte. Você está na janela, você acha que nunca vai cair, mas você cai. Está lá. Eu sou o superstar. A palavra de Deus diz: cuidado aquele que esteja em pé para que não caia. Pastor, é blindado? Não. O irmãozinho que fala em línguas é blindado? Não. O irmãozinho do círculo de oração é blindado? Não. Todos somos gente. Mas a igreja só cresce quando as pessoas entendem que uma tem que cuidar da outra.
E o que Paulo estava ensinando ali era o seguinte: olha, o partir do pão é algo que é muito importante, porque todos tinham que estar juntos, e todos estavam juntos no partir do pão. O que tem feito hoje as pessoas caírem? Às vezes o jovem e o adolescente, eles ouvem um coleguinha, é só um coleguinha. O coleguinha fala algo, vai, experimenta isso aqui. É uma balinha batizada. Experimenta isso aqui, fuma. Ah, mas eu não posso. Ah, então você é careta. Seja careta, continue careta. Continue careta. Se alguém te der uma bala que você não conhece, não coma. Você não sabe o que tem ali? Ah, vou te dar uma bebida, do nada? Mas também, quando a gente cai, a gente precisa de uma mão para nos ajudar. A gente precisa reerguer. E muitas das vezes, como eu falei anteriormente, a gente quer acusar o outro pela queda dele. Ele sabe que ele caiu. Você sabe onde você caiu. O propósito de Deus na sua vida é reconciliação. Ah, eu caí, eu não quero saber mais de Deus. Deus não falou que não quer te reconciliar. Você que não quer chegar perto dele. Mas ele quer cuidar de você. Não existe nada que esteja morto que Deus não faça ressuscitar. Ele fez isso. Ossos já não eram mais corpos, eram ossos. Já tinham feito exumação do corpo. Já não tinha mais pele, não tinha mais carne, só existiam ossos secos. Não existia tendão, não existia cartilagem. O improvável Deus fez. Ressuscitou e daqueles ossos secos trouxe a vida. Então, independente da queda que você teve, Deus te chama para reconciliar com Ele. Independente de qual tenha sido o seu pecado, Ele está para te salvar. Ele está para te restaurar. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é Páscoa. É um sentido maior. Compramos chocolate para as crianças, compramos bombom, compramos ovos de Páscoa. Isso é só comercial. O sentido maior é outro. E esse sentido é um sentido que faz e traz vida para cada um de nós diariamente. Porque a cada dia nós tropeçamos. Tem dias que você cai de uma janela que está no primeiro andar. Tem dia que você cai de uma janela que está no segundo andar. E tem dia que você cai de uma janela que está no terceiro andar. A igreja do Senhor, ela é um hospital. Larissa trabalha com saúde, não é? Então você chega lá, tem dia que você tem gente à beira da morte. Você tem gente que está à beira da morte, tem gente que não sabe como é que está, tem gente que está mais ou menos, e tem gente que está tranquilo. Tem gente que gosta de visitar o hospital, né? Tinha um pediatra que falava que as mães gostavam de levar os médicos
depois da novela. Elas primeiro curtiam a novela para depois ir para o hospital. Mas o hospital continua sendo hospital. Independente se você está quase morrendo ou se você está bem. Igreja é isso, gente. A nossa grande dificuldade é quando você não está a ponto de morrer e você não sabe lidar com quem está ali, à beira da morte, quem está no CTI. Por quê? Porque você não está se inclinando para o outro. Você quer muito que se inclinem para você, porque você é egoísta. Você quer ver só você. E o Senhor fala: igreja não é um lugar aonde você só retira, só subtrai, só divide. Igreja é um lugar de multiplicação, aonde a sua vida do jeito que está, você impacta outro. Ah, mas eu estou no meio do processo. É assim que Deus faz. Deus te leva no meio do processo para te curar e tratar do outro. Pode ver, aonde você não quer ir, Deus vai te levar para te tratar. Você tem dificuldade para lidar com alguém, você fala: não quero ver essa pessoa na minha frente. Se preocupa não. Um dia Deus vai colocar você e outra pessoa de frente. É assim que funciona a estratégia de Deus. E por que Ele faz isso? Porque Ele ama a mim e a você. Ele ama você e ama o outro que fez algo contra você. Só que a gente só quer salvação pra gente. A gente quer tudo pra gente. Você quer dar o melhor pro teu filho e você não quer saber como é que está o filho do outro. Você quer ter tudo de melhor e o outro você não está nem aí. Mas Deus não é assim não. Deus fala: eu quero o melhor para você e para aquele outro que você não quer. Se você não gostou, reclama com ele. É o jeito dele. Aquele garoto estava ali, morreu porque ele quis, foi desobediente. Eu e você falaríamos isso e justificaríamos isso de sequer sair do terceiro andar e ir lá. Você poderia falar assim: eu vou perder meu tempo, estou no templo para adorar o meu Senhor, e ele foi inconsequente, deixa ele para lá. Quantas vezes você faz isso? Diariamente, várias vezes. Quando você vê alguém que precisa da tua ajuda e você simplesmente se omite. E às vezes Deus chega e fala com você. Deus fala especificamente com você. Está vendo aquele ali que você não conhece? Vai lá. Aí você fala: por quê? Vai. Às vezes a gente quer saber os detalhes de Deus. E Deus não quer revelar. Deus só quer que você vá e obedeça. Precisou Paulo descer. Ninguém sabia o que ia fazer. Paulo, independente da posição dele, ele ensina a igreja: vocês precisam aprender a ser igreja. Vocês precisam lidar com a diferença do outro. Você precisa lidar quando o outro cair. E não ser plateia. E não bater palma. Porque o outro está precisando de ajuda. E o que você fez para ajudar o outro? Eu falei para o meu líder. Contei para todo mundo o que estava acontecendo. Você orou? Você chegou na pessoa? A pessoa está do seu lado. Em vez de você conversar com a pessoa do teu lado, você vai falar para todo mundo o problema da pessoa. Você não está querendo tratar a pessoa, você está querendo expor. Expor o pecado do outro, porque aí sai o foco de você. Quando você aponta para o outro,
Você está querendo direcionar para todo mundo olhar para o outro, para que ninguém olhe para o seu pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós caímos, mas não somos escravos do pecado. Vamos colocar de pé. O que Paulo ensinou é algo que ele sempre pregou, chamado graça. Você pode viver de graça, você pode viver ao redor da graça, mas o que Paulo ensina para mim e para você nessa noite, você precisa ser atravessado pela graça. E ser atravessado pela graça é você transbordar a graça, porque se ela atravessou a sua vida, não tem como você não deixar de transbordar a graça de Deus na vida do outro. Para de ser juiz. Ser juiz é tão bom e tão ruim, porque muitas das vezes tem que tomar atitudes que não são legais. E a gente ser juiz na vida do outro, a gente faz isso o tempo todo. Você julga o outro o tempo todo, diariamente. Você rotula. Você não sabe da vida do outro. Você está no centro do problema do outro. Mas você não consegue ver a volta, como Ezequiel viu aqueles ossos. Qual o cenário? O que está acontecendo? Então, se alguém chegar para você para falar mal de alguém que você conhece, olha para o outro e pergunta: fulano é assim mesmo? Né? A irmã Tereza é caladona. Aí chega um dia aqui, a irmã Tereza braba. A irmã Tereza é calada. Aí eu falo: a irmã Tereza não presta, porque hoje ela ficou exaltada. Eu estou no centro do problema. Mas e se eu for buscar saber, irmã Tereza, por que você está assim? Você não é assim. Ah, pastor, estou assim por causa disso, disso e disso. Mas a gente tem o costume de chegar, você é amigo de alguém o tempo todo. Quando alguém vira, não está legal, você rotula logo: eu não gostei. Também eu quero que você tenha um ressignificado nessa noite do que é o culto para você. Você vem para a igreja por causa de amizade, se você vem da igreja só porque você quer ter mais, que você não sabe nem para que você vai usar. Você vem para a igreja e fala assim: ó, eu quero mais dinheiro. Para quê? Não sei. Olhar para a conta do banco. Tem propósito? Tem objetivo? Às vezes você pede coisa para Deus que você nem sabe para que você está pedindo. Nem sabe. Ou às vezes você está pedindo tanta coisa ruim para Deus, que para você é bom, que Deus está falando: ei, não vou te dar não. Não vou te dar não, porque senão vai ser só desgraça. Tem gente que se pede dinheiro a Deus e Deus dá, ele vira o diabo na vida do outro, a pisar no outro para não dizer que ele é mais do que o outro. Deus conhece a cada um de nós, mas Deus quer nos ensinar que mesmo que você tenha caído, Ele está para te reconciliar. Independente qual tenha sido a tua queda, Ele está para tratar você. E Ele ensina que a igreja, muito mais do que o líder, a igreja é a igreja que tem que tratar. A igreja tem que ver o caído e dar a mão para ele: volta para o caminho. Você se distraiu, volta. Ei, volta. Ei, volta.
Volta. Não fica prostrado. Enquanto você está prostrado, a tua vida vai ficar travada. Porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Mas enquanto você não se decidir a voltar para Ele, nada vai acontecer. Baixa a sua cabeça. Se você sentiu que Deus falou no teu coração, se você quer uma oração, levanta a sua mão. Amém. Deus é aquele que faz os recomeços. Ele sabe quão imperfeito eu e você nós somos. Ele sabe que quão dependentes nós somos dele. Sem ele, a gente vai desanimar, vai ficar pelo caminho, vai ficar prostrado. Mas ele instituiu a igreja dele aqui na terra para fazer a obra dele. Seja a igreja viva, seja aquele que apoie e não julgue, seja aquele que se abaixa e dá a mão, e não aquele que critica, seja aquele que dê um passo atrás, que desça um degrau e dê a mão ao irmão que está no processo de maturidade ainda. Para de ser juiz. Você não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, só está demonstrando que você está muito distante da casa. Só está demonstrando que você está muito distante do Pai, porque o Pai não te chamou para ser o juiz, porque isso compete a Ele. E você está querendo tomar o lugar do Senhor. Cuidado. Cuidado. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que não vê o tamanho da nossa queda para nos reerguer, mas que a cada dia, Senhor, precisamos nos firmar mais e mais em Ti, na Tua palavra. Nos ensina a cada dia mais ser igreja, uma igreja que seja acolhedora, uma igreja, Senhor, que possa reerguer aqueles que estão caídos, Senhor. Esse é o Teu propósito de igreja. Que Tu nos ensines, Senhor, a cada dia mais darmos um passo atrás, descermos um degrau, dar a mão àquele que está caído e não consegue se reerguer. Senhor, tenha compaixão de nós. E quando, Senhor, nos colocarmos nos lugares de juízes, Senhor, Tu nos alerta, Tu nos mostra e Tu fala: não foi para isso que eu te fiz. Eu não te fiz para ser juiz. Eu te fiz para ser instrumento nas minhas mãos, para reerguer vidas, para que sejam restauradas, para que sejam vivificadas pelo meu sangue. Tu pagaste um alto preço, Senhor. Enquantas vezes, Senhor, nos distraímos, Senhor, com coisas tão pequenas, enquanto só tem muitas coisas grandes para cada um de nós. Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado, Senhor. Renova, Senhor, aquele que precisa ser renovado, e que Tu traga libertação, Senhor, e salvação àquele que precisa ser liberto e salvo. Confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.